Olá, Espro Lovers! Sejam bem-vindos ao primeiro audiocast do Espro, falando sobre auditoria. Eu sei que quando a gente fala de auditoria, algumas pessoas arrepiam, outras têm medo e outras até acham que a gente é um pessoalzinho que fica dentro de uma sala fechada, com vários relatórios extensos, planilhas infinitas, lendo normas e procedimentos. E tem até alguns que acham que a gente fica apontando o dedo, procurando erros para apontar dedo. Mas prepare-se, o nosso podcast hoje tem o objetivo de desmistificar esse tema, de trazer olhares diferentes, percepções reais, de uma forma leve e descontraída. Eu sou Verônica Carvalho, gerente de auditoria do Espro, e eu vou comandar esse podcast, essa conversa hoje. E para minha alegria, eu tenho dois convidados muito especiais comigo, Daniela Moreno, executiva de auditoria interna e conselheira consultiva. Hoje, atuando como gerente executiva de auditoria interna da Motiva Infraestrutura da Mobilidade e Mobilidade. Com mais de 25 anos de experiência em auditoria interna, externa, gestão de riscos e ética corporativa. É uma referência na nossa área. Hoje, membro do Conselho do IA Brasil, participa ativamente de debates sobre o futuro da profissão, inovação e auditoria contínua. Do outro lado, Alessandro Saad, com uma trajetória de mais de 4 décadas, marcada pela inovação e pela construção de negócios de alto impacto. Atualmente, como superintendente executivo do Espro, dedica-se a levar a governança no terceiro setor e a integrar a formação de jovens nas agendas estratégicas das organizações. Fundador da cerveja Baden-Baden e responsável pela implantação do Habitat Bradesco. Hoje, sua experiência engloba também operações de relevância global, como a implantação no Brasil da KFC e Del Valle, além de uma sólida contribuição na profissionalização do grupo educacional Cruzeiro do Sul. O Saad é mentor, conselheiro, voz ativa nas instituições FDC, USP e ESPN, e ele nos convida a refletir sobre liderança, educação e resultados sustentáveis, buscando mostrar como o crescimento consistente e as transformações sociais caminham juntos. De antemão, quero agradecer ambos por aceitarem esse convite da auditoria. Antes de iniciarmos nosso bate-papo, eu quero compartilhar com vocês um vídeo da auditoria interna com o objetivo de mostrar como que a auditoria interna do Espro funciona e qual é o nosso papel dentro da instituição. Bem-vindo ao Espro! Hoje vamos conhecer o papel da auditoria interna e como ela contribui para o aprimoramento dos nossos processos. A auditoria interna é uma atividade independente que avalia nossos controles internos, sempre com o objetivo de apoiar as áreas na mitigação de riscos e na melhoria contínua. É importante lembrar, auditamos processos, não pessoas. Nossa missão é ser uma aliada na identificação de oportunidades de melhoria, promovendo eficácia, integridade e conformidade. Tudo começa com o planejamento, onde organizamos as atividades e recursos necessários. Esta fase é baseada em riscos e inclui o entendimento da unidade auditada e a definição do programa de trabalho. Na execução, coletamos e analisamos dados, realizando testes com técnicas de auditoria para avaliar os processos. Em seguida, comunicamos os resultados por meio de relatórios, compartilhando nossas descobertas e recomendações com os gestores, superintendência e o comitê de auditoria. Por fim, monitoramos os planos de ações emitidos, acompanhando a implementação das ações de melhoria até sua conclusão. Com esse ciclo, garantimos processos mais eficientes, redução de riscos e fortalecimento da governança no Espro. A auditoria interna está aqui para caminhar ao seu lado na busca pela excelência. Contem conosco para construir um Espro cada vez melhor. Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato com a nossa equipe de auditoria interna. Estamos à disposição para ajudar. Vídeo assistido, engrenagens compreendidas, e para a gente começar bem, eu quero fazer uma pergunta clássica para a nossa convidada Daniela. Dani, como explicar na prática, para quem não é auditor, o que a gente faz e qual é a importância do nosso trabalho dentro das empresas? Pergunta do milhão, né? Olha, difícil. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Muito obrigada, Verônica, Saad. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, ao longo desses
quase 26 anos, a gente já fui chamada de tudo, de X9, aponta-dedo, enfim. Mas eu realmente acredito que a auditoria, ela pode ser considerada como um grande GPS da organização, né? A gente, toda organização, toda empresa, toda, enfim, instituição, ela tem um objetivo e a auditoria ela ajuda realmente a que esses objetivos sejam alcançados. E por mais que pareça um pouco distante do negócio, normalmente as áreas, né, de negócio falam assim: por que você vai me ajudar? É a garantia, é a segurança de que os processos estejam funcionando. É como se fosse um selo de qualidade. Quando nós avaliamos um processo, a grande função da auditoria interna é avaliar processos, não apontar problemas ou falhas. Eu costumo dizer, eu não tenho problema algum em emitir um relatório limpo, um relatório que seja verde, né? A gente fala muito de cor, é um relatório verde, é um relatório vermelho. Menos cor, né? Menos a discussão do rating do relatório, mas um executivo que receba uma avaliação de auditoria interna, para o bem e para o mal. Se tiver falhas, ele vai ter a oportunidade de arrumar e consertá-las. E se for um relatório que demonstre que a área esteja funcionando, que ótimo, ele pode colocar os seus esforços e a sua energia em outro processo. Então, resumidamente, eu acho que a auditoria tem esse papel fundamental em fortalecer a organização, dando segurança para a administração de que aquilo que se foi combinado lá na sala do conselho, que foi combinado na diretoria, está acontecendo na prática. Então, muito resumidamente, é a minha visão sobre a auditoria interna. Perfeito. E aproveitando o gancho, nem sempre os trabalhos da auditoria, Saad, são tangíveis. A gente consegue mensurar, a gente consegue colocar como um produto numa prateleira, né? Muitas vezes o maior resultado é justamente aquilo que não aconteceu, o resultado da auditoria. Então, eu queria trazer para a realidade do Espro como os nossos colaboradores e os nossos gerentes podem conectar o trabalho da auditoria no dia a dia, trazer ali para o nosso dia prático. Como a gente pode conectar isso, seu olhar de executivo? Eu entendo que a auditoria ela é uma parceira muito grande da execução, né? Porque quando a gente está desenhando o cenário futuro, está fazendo o planejamento, está desenhando, né, o que vai acontecer daqui a 10 anos, quando a gente traz para o presente, eu falo, para aquilo acontecer lá, hoje eu tenho que mexer nisso aqui. E o mexer nisso aqui geralmente é um negócio novo, um negócio diferente, é um negócio que um processo não está escrito e tal. E no momento que a auditoria entra no processo, ela vai, com um olhar criterioso, mostrar, ó, isso aqui está muito bom, mas a execução não foi boa. Ou o planejamento deixou de levar em consideração determinada coisa e isso aqui está colocando em risco. Então, a partir do momento que a gente entende que a auditoria ela anda paralelamente à execução, paralelamente ao que a gente está fazendo dentro da instituição, as pessoas vão perceber que ela é parceira, que ela não é nenhum ofensor, né? E tem um ponto aqui que a gente tem que entender, é que a auditoria, tudo que ela aponta para dentro, ela não aponta para fora. Então, o que ela está apontando, ele falou, isso aqui não está bom. Falou, tá bom, então vou melhorar isso aqui. Porque na próxima vez que a auditoria olhar, vai estar melhor, porque o que ela trouxe foi melhorado, né? Então, a gente tem vários exemplos que você conversa com a auditoria traz um apontamento, aí você joga para dentro, aí você tem que mexer ou no processo, ou tem que adaptar o sistema, ou você percebe que aquilo ali tem um risco grande que ninguém tinha visto e está rodando há algum tempo daquele jeito, falando, espera aí, vamos trazer isso aqui, desmonta tudo, redesenha, refaz, porque no frigir dos ovos, a gente tem um volume absurdo de processos, né? Entidades do tamanho do Espro, que movimenta essa quantidade de gente, de recurso financeiro, de pessoas impactadas, espalhadas pelo Brasil todo, com certeza a gente vai fazer alguma coisa errada. Mesmo querendo acertar, vai ter um processo mal escrito, vai ter uma execução que não está redonda, vai ter algo no sistema que não está funcionando, e a gente não vai ver no dia a dia. Vai ter que ter alguém da auditoria para sentar com calma, olhar, esmiuçar e falar, olha isso aqui, que isso aqui pode melhorar, né? Então, no momento que a gente perder essa percepção de antagonismo, né, eu acho que qualquer instituição flui muito melhor.
Perfeito, Sade, excelente. Agora eu quero fazer uma pergunta para os dois, unindo a visão técnica da Dani e a visão executiva do Saad. Como as áreas de negócio e a auditoria podem trabalhar em sinergia? Essa é uma pergunta de milhões também, né, Dani? A gente sabe que esse é um contexto difícil dentro de algumas organizações, mas qual que é o ponto de virada para tentar eliminar ou mitigar ou diminuir a visão antiga, que estamos em lados opostos? Então, tanto a sua visão como técnica e a visão do Saad, eu gostaria de entender isso. É ótimo. Acho que o Sade falou um pouco antes, né, dessa combinação, né, que nós somos parceiros e que trabalhamos paralelamente com as áreas. Mas, para mim, e é o que eu tenho tentado estabelecer nas empresas que eu já trabalhei, onde eu trabalho hoje, normalmente, você também na sua fala inicial disse assim, a gente fica numa sala, normalmente a auditoria fica lá numa sala, né, separada, fechadinho, e eu acho que a gente não pode confundir independência da auditoria com distância. E o ponto fundamental disso, né, da gente trabalhar em parceria com as áreas, é você estar perto das áreas. Porque se você chega lá, não conhece do processo, eu costumo dizer que é o auditor do ar-condicionado, né? Você fica aqui no ar-condicionado, quietinho na sua sala, e só sai lá. Ótimo. Não, tem que ir para campo, tem que visitar, tem que saber as dores, tem que sentar lá do lado da pessoa. Conversar, né? Conversar. Auditoria, né? Auditor vem do verbo, né? Ouvir. E aí, se você não faz o que é o básico, que é o ouvir, você se distancia. Quando você ouve a dor, isso acontece na nossa vida. Se você está com um problema e alguém te ouve, e ali, olha, eu tenho essa dificuldade, então, você já se sente acolhido. A área, ela precisa ter da mesma forma. Então, a área de negócio, se você já chega com um viés de que, eu vou olhar o seu processo, eu vou dar uma opinião, normalmente, nós auditamos áreas com especialistas, pessoas que têm 25, 30, 40 anos de experiência naquilo que ele faz. Verdade. Por que eu vou chegar lá e vou achar que eu sei muito mais que ele? Então, eu acho que é um equilíbrio entre a humildade de reconhecer que o outro sabe muito do que ele faz. E pegando o gancho que você falou, né, Sade, a gente vai olhar uma visão de fora, normalmente vai ter ali, olha, faltou esse pedacinho aqui, isso aqui você deixou de ver. Sim, o auditor ele é treinado para ver aquilo que pode dar errado. Essa é a nossa o grande benefício que a gente traz para evitar risco, que aquele risco aconteça. Então, é fundamental que a gente tenha essa humildade para chegar com a área de negócio, que a gente saia, então, que a gente, né, abandone um pouco a nossa cadeira lá e vá para as áreas, vá a campo, esteja perto, conviva com a área de negócio, porque você consegue, então, ultrapassar essa barreira. A pessoa já vai saber, poxa, ela está interessada minimamente no que eu faço e como eu faço. E um outro viés que eu costumo trazer também bastante é um viés de consultoria, né? A gente, por muito tempo, isso foi uma discussão entre a auditoria, a auditoria não pode fazer consultoria, assessoria, né? Isso muda ao longo dos anos, mas eu penso muito em que a gente pode contribuir, as recomendações que você deixa para a área, é uma consultoria de graça, eu falo, aproveite. Exatamente. E de outra forma, é que a gente possa vender o nosso trabalho no sentido e eu também faço muito propaganda disso. Se você precisa de recurso, imagina que a gente faça uma auditoria e identifique falhas. Uma falha grave, por exemplo, e identificamos que a causa raiz seja ou falta de orçamento, ou falta de sistema, ou falta de recurso. Se você vai para a administração, você está no lugar certo. A administração é que vai te dar o recurso, vai te dar o orçamento. Então, use o relatório de auditoria também ao seu favor. Isso é uma forma da gente aproximar a área da auditoria interna. Então, essa é a maneira que eu encaro e que tem funcionado, às vezes não, né? Às vezes a área continua lá sendo reativa e é uma luta diária, mas essa é a nossa função. Exatamente. Eu acho que do lado do executivo tem alguns pontos, né? Falando especificamente da realidade do Estro, o Estro tem uma característica muito bacana, que ele tem 5 camadas de governança. Então, começa com as políticas, procedimentos e tal. Tem uma área de controladoria, tem auditoria interna, né? Tem um comitê de auditoria e riscos e tem auditoria externa. Então, assim, se passar da auditoria externa,
É porque, assim, ó, todo mundo não viu, né? Então, a gente tem esse cuidado desde o início. E toda vez que alguma coisa acontece ali, por exemplo, que a auditoria pegou, a gente volta a se precisar lá na política. Falar, justa a política que mata esse problema, e assim vai, né? O segundo ponto é a gente está no meio de uma grande transformação, tanto de cultura quanto de tecnologia. Eu brinco que o meu desafio como líder no ESPRO é fazer a gente se mover de estatal para startup, em modelo mental. E a estatal, ela é tolerante ao erro, ela é mais dinâmica, ela sabe que ela vai errar. Sim. E a última coisa, dentro da nossa cultura, a gente está implementando o conceito de régua alta e guarda baixa. Então a gente quer alcançar muita coisa, mas a gente sabe que a gente vai errar. Então a gente vai ter a humildade de quem trouxer o apontamento, ele está trazendo de forma colaborativa. Se a empresa ou se a instituição filantrópica tem essa percepção, a gente está querendo fazer algo grandioso aqui, mas até chegar lá, a gente vai tropeçar muito, né? E se a gente receber as indicações dos tropeços pela auditoria interna, falando aqui pode melhorar, cuidado com isso aqui, não sei, com certeza a gente chega lá mais rápido. Então acho que essas são as formas pelas quais a gente consegue aproximar a auditoria interna da execução, dos líderes das áreas de negócio, mas principalmente entendendo que está todo mundo buscando a mesma coisa, né? Está todo mundo no mesmo barco. Perfeito. Vamos mudar um pouquinho de direção, indo agora um pouco para inovação e futuro. Dani, essa fala de vocês de parceria é um grande gancho para essa questão do futuro da nossa profissão e até da velocidade que as coisas vêm mudando. Queria deixar aqui um acontecimento, a Dani vai lembrar, no Combrae de 2024, 24 mesmo, né? A Julian Gurman, ela fez o SAD, depois eu posso até te mandar isso, mas ela fez uma palestra super marcante de auditoria interna Visão 2035. E ela pôs uma frase no final, que eu trago essa frase para mim, e toda vez que eu penso em futuro, inovação, eu penso nessa frase, que é, entre aspas, transforme-se agora ou torne-se irrelevante em 2035. Isso me assusta, me deixou com medo naquele momento. Foi um silêncio ensurdecedor, mais de 1.000 auditores praticamente em silêncio naquele momento. Desconfortáveis, nível máximo. Desconfortáveis e ela falando sobre riscos, velocidade da informação, quantidade de informação. E aí eu quero o seu olhar, Dani, para isso. Qual é o maior desafio da auditoria interna diante dessa velocidade das mudanças, né? E eu não estou falando só em tecnologia, só em IA. Eu estou falando de comportamento, eu estou falando de novos soft skills, de novas responsabilidades. Porque a tecnologia a gente não tem mais como voltar atrás. Nós vamos ter que aprender e ponto. Agora, nós que temos mais de 25 anos de experiência, a gente já passou por algumas camadas. A gente sabe que o comportamento do auditor veio mudando durante esse tempo e hoje a gente está muito mais empático do que aquele auditor raiz do passado. Então, eu queria o seu olhar para qual é o maior desafio dessa velocidade, o que a gente vai encontrar aí para frente. Só pergunta fácil, hein? Aqui. Exato, né? Não é qual, né? São quais, você falou alguns. Realmente, essa transformação, pegando um pouco o gancho, né? Nós vimos de uma era analógica, né? Eu sou analógica. Às vezes eu conto piada lá pro meu time, eu tenho que explicar, eles não sabem, né? Não entendem a piada. Eu falo de um personagem, as pessoas, quem é essa pessoa? Enfim, então o mundo se transformou. Né? Não é só a auditoria ela está inserida no mundo. Nós falávamos há pouco, qual é a linguagem que eu falo com o meu público? Eu preciso saber isso. E o desafio da auditoria, porque nós estamos no meio. Você tem um conselho, que normalmente é de uma outra geração, e você tem que atendê-lo, e você tem que falar a linguagem dele, entregar o produto, porque ele é o seu cliente. Exato. Mas você também tem que entender o negócio, as transformações que o negócio possui, e isso implica em ser um profissional muito atento, um profissional que fique, né, que conheça o negócio. Vou voltar lá, né, você precisa conhecer o negócio, o seu negócio mudou, então eu vou
usar o exemplo do meu, né, hoje da empresa que eu trabalho. O pedágio, antes você parava na cabine, você dava o dinheiro, ele te dava o troco. Hoje a gente tem tecnologia que você passa o carro com a sua tag, enfim, e não tem mais uma pessoa lá para receber o dinheiro. É uma nova tecnologia. Será que a forma que eu auditava lá atrás vai ser a mesma? Jamais. Mudou. Então eu preciso ter outra habilidade. E vocês têm... Então o auditor, ele precisa estar atento ao seu negócio, propriamente dito, quais são as transformações que esse negócio possui, aqui no Espro, com certeza. Então, a mesma coisa, antes você ia lá, fazia uma ficha, preenchia, hoje as pessoas acessam as redes, já tem IA fazendo ligações para saber se essa habilidade conecta com a vaga, enfim. E o auditor, ele precisa, então, se preparar para as novas tecnologias do seu negócio. Outro assunto, né, outra questão que você trouxe que é super relevante é soft skills, a maneira que você se porta, a maneira que você fala, como que você acessa o seu cliente. Existem outros riscos na organização que não necessariamente são tecnologia. A gente vive crises, guerra, a gente vive pandemia. Total. Até pouco tempo atrás não existia pandemia nas matrizes de riscos e a única certeza que temos hoje é que haverá outra pandemia. Então, estamos preparados? O auditor, ele está nesse mundo, ele está inserido nesse mundo, ele precisa pensar além das estacas. E também comportamental. Hoje, a gente tem um grande risco que é capital humano. As pessoas, elas têm uma outra forma de trabalhar e muitas vezes elas não querem mais trabalhar no escritório, não querem ter mais uma rotina a qual a gente teve. Eu brinquei essa semana, falei assim, quando a gente é criança, a criança sempre fala, eu quero ser piloto de avião, quero ser astronauta. Que criança você conhece que fala assim, quero ser auditor? Quando eu crescer, eu vou ser auditor, né? Não existe. E aí você fala, vem trabalhar bastante, pensar bastante, ganhar pouco e... Não, mas você vai aprender muito. Você vai se divertir no caminho. Vai se divertir. E é isso, como deixar a nossa profissão atraente, né, atrativa para o jovem, porque você precisa também se reciclar. Claro. E falando de diversidade, quero conectar com essa diversidade. Então hoje, não é porque eu sou analógica que eu só quero ter pessoas perto de mim que falem a mesma língua que eu. Ao contrário, eu preciso me desafiar, eu preciso ter alguém lá no time que fale a língua do negócio, da realidade, que é diferente da minha, que talvez seja uma habilidade que eu não tenha. Exatamente. A diversidade de pensamento. E é um desafio pro auditor, porque ele vem muito dessa linha cartesiana, né, o compliance, o check the box, o auditor que vivia lá com o checklist, vou ticar aqui o que eu fiz e o que eu não fiz, ele realmente é a frase mesmo, transforme-se ou seja irrelevante, porque o resultado que você vai entregar para o seu cliente vai ser irrelevante. Você não vai estar aderente à necessidade do negócio ou à expectativa que existe em torno da auditoria. Então, é muito importante que, além, né, o tal do lifelong learner, né, você tem que estar sempre estudando, sempre atento. E, de novo, não é uma tecnologia apenas, mas são as questões comportamentais, as questões do seu meio que você vive, do país. Exatamente. Tem muitas e muitas questões que você precisa estar atento. Então, eu acho que esses são desafios reais e que vivemos todos os dias, né? Que estão latentes, estão na mesa. Tá olhando do lado do negócio, né? Primeiro, você estava falando de como foi transformado o negócio de pedágio, de rodovia e tal. Eu me segurei para não rir porque eu tive um episódio no ano passado que eu fui levar o carro da minha filha para ela em Araraquara. E o carro ainda não estava com a tag e eu passei num pedágio que não aceitava cartão. Ele só aceitava dinheiro ou cheque. E ela falou assim, não, mas você não pode pagar na volta? Eu falei, o carro vai ficar com a minha filha, eu não vou voltar por aqui. Não, mas você não tem cheque? Eu falei, não tenho cheque. Você não tem um amigo que vai passar? Eu tenho um monte de amigo, mas nenhum vai passar aqui. Amigo ainda tenho. Então, eu até escrevi um artigo, tá lá no LinkedIn, contando a saga. Divertidíssimo. Mas assim, no Espro, o modelo mental nosso é que a gente vai ter que mudar muito para continuar a ser o mesmo. Né? Então, se a gente quer continuar com a nossa causa, a gente quer continuar transformando a sociedade brasileira por meio da capacitação, do empoderamento das juventudes,
Isso mudou, né? A gente ensinava datilografia. Exato. Né? Então, é uma transformação. Eu não vou falar que eu fiz, tá, imagino. Saad? Eu vi num documentário, mas é uma transformação muito grande. E essa transformação, ela passa por outros caminhos. Então, eu tenho que desenhar para onde o mundo está indo e quais competências o jovem tem que ter para ele ser relevante nesse mundo, né? Não é só nem a questão da inteligência artificial, quais novas competências vão existir ali, vão ser necessárias. Então, tem o relatório da ONU, tem as habilidades de uso da inteligência artificial, tem a capacidade de você estruturar o pensamento analítico. Sim. Então, dentro desse desenho, o negócio, assim como a auditoria, ele tem que estar navegando o mesmo mar, aprendendo a usar os mesmos ventos para chegar numa direção. Não vai ser o mesmo caminho para cada um deles, mas tem que todo mundo seguir na mesma direção. Pegando esse gancho da velocidade da transformação que vocês trouxeram, vou passar essa bola para o Saad agora, né? Levando para o seu olhar executivo novamente, leis mudam, tecnologias surgem, os comportamentos das pessoas evoluem muito rápido. Ou não. Então, ou não também, né? Essa é a Então, parte. eu queria perguntar para você o seguinte, como garantir nesse turbilhão de velocidade de mudança a integridade dos processos, a ética institucional, a governança? Qual é o ponto de equilíbrio entre a agilidade que o mercado precisa, exige, e a segurança que a governança necessita? Eu acho que a primeira coisa é assim, ó, não tem como garantir, né? Então, isso aí não tem como garantir. Mas a minha crença é que a cultura é a guardiã de tudo. Então, se na nossa cultura a gente não tem jeitinho, a gente não vai colocar ali uma fita durex no negócio que tem que receber uma solda. Se o nosso negócio não tem jeitinho, eu não vou fazer de novo um processo que eu estou vendo que ele está ruim ou que ele está atrapalhando quem está executando. Então, a primeira coisa é, a cultura ela determina os comportamentos. A forma pela qual a gente vai fazer não tem jeitinho, o ESPRO a gente só faz se for ético, lícito e não prejudicar ninguém, porque às vezes é ético e lícito, mas alguém vai ser prejudicado, né? E ele tem que ser facilmente replicável. A gente está agora, a Verônica está junto com isso, com a gente está redesenhando um monte de processo, porque quando os processos do ESPRO foram desenhados, o ESPRO tem 47 anos, né? Ele viveu em paz por 40 anos, aí eu estou bagunçando por os últimos 7. Mas a minha responsabilidade é acelerar uma transformação. A minha sorte é que ele estava estruturado. Eu jamais conseguiria fazer o que eu estou fazendo se não tivesse alguém antes de mim que criou as políticas, os processos, estruturou e tal. Só que esta forma de estruturação foi para aquela época. A gente está falando da virada ali de 90 para 2000. A gente está 27 anos à frente disso, mudou tudo. Então, como é que a gente pega um processo que foi desenhado com cuidado e enxuga para ele ser o mais rápido e simples possível, sem perder a governança? Sem pedir que ele seja auditável, replicável. Então, eu acho que o desafio está aqui. A gente não tem como garantir, né? Mas a gente tem como perseguir. E eu entendo que a minha função como líder é estimular para que todos persigam. Só, vamos seguir o processo. Pô, o processo não está bom. Beleza, segue esse por enquanto, porque ele é o que garante a gente. Bem ou mal, ele está seguindo. Sim. E vamos criar uma discussão do lado de cá, como é que a gente melhora esse processo. Não, isso aqui não está funcionando. Tá bom, como é que a gente melhora isso aqui? E assim vai. Tem coisas que a gente tem que parar tudo para resolver, né? Sei lá, a auditoria traz, isso aqui tem um risco absurdo. Falando, então, gente, para tudo, vamos olhar aqui o risco absurdo. Não, isso aqui tem um risco que pode explodir se você não mexer em X tempo. Opa, então a gente tem X tempo. Tem um fôlego aqui, né? Então, mas é isso. Talvez o segredo, né? É buscar que todos respeitem a cultura. Você falou um negócio, assim, tem algum tempo que eu não acredito mais em equilíbrio. Eu acredito em harmonia. Porque às vezes a coisa está meio desequilibrada, está meio caótica, mas todos os elementos ali estão em harmonia. Eu falei, beleza, está funcionando, né? É aquele cara que consegue equilibrar 3 garfos num palito de dente, sabe? Você fala, cara, não era para estar funcionando, mas está funcionando. Então, a harmonia,
ela garante que as partes ali estejam satisfeitas com aquele resultado. Se muda uma variável externa, se muda uma variável interna, eu falei, vai perder a harmonia. A gente senta, ajusta de novo, conversa, ouve todo mundo, redesenha, tá dentro da política, tem governança, tá seguro, não sei o que, é replicável, vamos lá, e aí vai. Mas é uma busca constante. Verdade, Sade, você tem toda a razão. Agora, inserindo um pouquinho no nosso papo a cultura ética e uma gestão de confiança, que vem bem dentro daquilo que a gente vem falando, eu quero fazer uma pergunta para os dois, para ambos. Como a auditoria interna contribui concretamente para fortalecer a cultura ética de uma empresa? Não só a questão de controles, mas o elemento formador de cultura. Quer começar, Dani? Começo. Mas eu vou copiar aqui o Saad, né? Fica à Se vontade. tivesse como garantir, É. estava bem, né? Tava Se a gente tudo conseguisse ótimo. garantir alguma coisa, eu prometo todo dia que hoje eu cumpro a dieta, Só por bato hoje. a meta da proteína e eu mesma não consigo cumprir. Verdade. Mas eu entendo que sim, a auditoria ela é uma guardiã, né? É um papel do executivo, é top-down, não tem como. Nós fomos criados assim, a criança, ela aprende pelo exemplo. Isso é dado. A gente vê a criancinha pequenininha repetindo o que o pai faz, o que a mãe faz, né? A criança, coloca o sapato alto da mãe, o filho vai brincar com o carro porque é o pai, ou vai, né, apertar um parafuso, se tem o pai que é engenheiro, sei lá, enfim, a gente vê isso todos os dias. E na organização é a mesma coisa. Então, precisamos ser exemplo. E essa é uma função dada, é inerente à nossa profissão. A partir do momento que você aceitou isso, eu falo, todo bônus tem seu ônus. E se você não Verdade. consegue, porque nós muitas vezes vamos ter que ser e fazer papel difícil de falar não. Né? Eu quero ser legal lá com meu amigo, eu quero ser bonzinho. A minha amiga, meu colega de trabalho fez alguma coisa errada, não é negociável. Né? E a Exatamente. gente precisa ser imbuído dessa certeza de dizer, quando você está dizendo não, quando você é o exemplo de que é o bem para todos, para a organização. E de novo, eu concordo, né? Talvez não haja equilíbrio, eu aprendi outra aqui, né? Mas a harmonia também de não pesar a mão, de não se achar que Isso. eu sou o dono da ética, né? Não Exatamente. existe Não. isso. E a gente erra também, né? Erra também. Vamos. Mas é muito importante que se tenha essa consciência. Ela é consciente. Você não pode, eu estou vivendo o meu dia assim, não. É consciente. Você precisa pensar todos os dias, será que eu estou fazendo? Será que o meu negócio, essa decisão que eu estou tomando agora, ela está dentro do que a gente entende como ético, como moralmente aceito? Vai prejudicar alguém? Adorei sua fala. Pode ser que eu tome uma decisão de negócio e que eu não tenha pensado na consequência e, eventualmente, se pare e fala, vai prejudicar alguém. Isso pode prejudicar alguém. E é importante que a gente pense nisso constantemente. Se você não cria esse hábito de pensar segurança, as empresas que estão muito expostas, a empresa em que eu trabalho hoje, existe muita exposição a riscos, né, acidentes. Então, o tempo todo a gente precisa pensar em Sim. segurança, o tempo todo. E é um exercício que quando entra, né, na mente, e aí sim, aí você fala, nossa, é muito mais fácil de eu pensar assim, porque senão você fala, eu não vou pensar nisso. Eu vou jogar o papelzinho lá fora, eu vou abrir o vidro do carro e jogar o lixo na rua, não quero pensar nessa consequência. Mas quando você traz isso para a consciência, é muito mais fácil. Então, acredito muito sim que a auditoria interna ela tem esse papel de incentivar, de falar sobre isso, de ter essas conversas. Isso esse encontro nosso aqui é muito Sim, bom, sim. né? Falar sobre isso, porque as pessoas precisam pensar também sobre as suas atitudes. E que maravilhoso poder estar nesse lado de pensar sobre isso e de ser essa área que é uma das, novamente, né? Mas uma das guardiãs da ética, da cultura ética. Eu vou te pedir para repetir a pergunta, porque a resposta foi tão boa. Até parece. Eu repito, não tem problema. Como que a auditoria contribui concretamente para fortalecer a cultura ética de uma empresa? Perfeito. Eu entendo que a primeira coisa a auditoria está o tempo todo olhando para isso.
né? Então, o que vocês estão fazendo? Vocês estão cumprindo a política? Está todo mundo fazendo como combinou que ia fazer? Porque às vezes até não tem política, mas tem um combinado. Mas se está combinado, não sai caro. Vamos a Verônica já pegou um monte de coisa aqui de combinado, porque a gente está inovando, as coisas não existem ainda. Ó, vamos fazer um piloto aqui assim. O combinado é esse. A gente fez o combinado. Falei, não deu bom. Não deu bom. A gente arruma e faz de novo com um novo combinado. Até dar bom, ou até a gente entender que esse aqui não é o caminho. Mas o tempo todo tem que ter essa parceria para evitar um risco maior, né? Sim. Dentro da análise que a gente faz, você não consegue executar sozinho, né? Então, sei lá, a gente vai sair daqui a menos de um mês para fazer o off-site e a gente vai fazer o desenho de 2027. E lá a gente vai rever o desenho de longo prazo, de H3. Então, a gente tinha 2020, 2030... E a gente vai renovar 25, 35, né? Então, renovando 25, 35, apesar de a gente já estar em 26, a gente já está fazendo correção de rota. Então, assim, ó, isso aqui a gente falou que ia ser assim, foi melhor, isso aqui a gente falou que foi assim, foi bem pior. Desde, sei lá, impacto social, número de aprendizes, número de jovens capacitados, recursos captados para projetos, blá, 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 até resultados financeiros. Aí a gente vai e calibra. Ao calibrar os planos, eu calibro também a execução. Para calibrar a execução, tem que calibrar os processos, né? Então, nessa calibragem, eu posso errar a mão aqui e calibrar errado e tal. Então, a auditoria está sempre ali junto, né? Acho que esse é um grande trunfo da instituição que pode ter uma auditoria interna, né? Quem não tem isso tem um risco muito maior do que quem tem. Então, eu acho que a maneira mais fácil de ver o valor da auditoria interna é essa, assim, é o quanto ela agrega no momento em que a gente está construindo as coisas que a gente está... Porque na execução, as pessoas conseguem enxergar a auditoria. Né? Ela está indo lá, assim, mas quando a gente está construindo, ela é tão valiosa quanto. Concordo. Vamos colocar, chegou um momento mais divertido agora. Um pouquinho mais animado. Vamos falar dos mitos de auditoria? Ô, Dani, qual é o principal mito que você já ouviu? A assim? polícia. Fui pego da Receita Federal. O Saad fala assim, gente, auditoria não é FBI. Receita Federal. Nossa, eu ia adorar. Chegou o auditor, aí pronto, nossa, fechou o tempo. Muda de assunto que chegou. Mudou até o clima. O auditor vai me pegar. O auditor vai me pegar. Outra coisa que eu acho incrível, que as pessoas acham que o auditor sabe tudo. Olha, eu queria tanto ser essa pessoa. Vem aqui, olha meu processo. Eu falo, nossa, se eu soubesse de tudo, eu não estaria aqui, viu? A gente pode conversar sobre o seu processo, a gente pode te ajudar a entender, mas olhar você vai trazer uma solução aqui pro meu problema. Vem então, aqui que eu preciso que você solucione. É um grande isso. mito, né? Chama. E isso é muito comum nas organizações, a auditoria ser chamada quando dá um problema. É muito comum. Nossa, deu um problema aqui, chama a auditoria. E a gente vai, né? Obviamente, vai. Mas, por livre e espontânea pressão. Mas eu falo assim, poxa, não é aqui o valor, né? Já deu errado. Veja, alguma coisa já deu errado. Você comentou anteriormente, né? Então, tudo falhou. A política falhou, o procedimento falhou, a execução falhou, o controle interno falhou, a auditoria interna. Então, já alguma coisa passou por nós, né? Então, quando dá muito errado e chama auditoria, a gente vai, obviamente. Eu sei que tem como contribuir, mas eu falo, não é aí. E às vezes até ajuda a reforçar esse mito, né, da auditoria. Agora ela vem aqui para arrumar alguma coisa, ou chegou a polícia para fazer alguma coisa. Exatamente. Então, é complicado. Eu acho que a gente precisa, sim, desmistificar, porque não existe isso, né? Não há poder de polícia. Não há esse poder de polícia. Eu acho que esse é um dos maiores mitos, que eu vou descobrir tudo. Eu tenho uma visão raio-x, você sabe. Eu já sei tudo que você está fazendo. A revisão além do alcance. Fez de errado. Nossa, não minta para mim. Revisão além do alcance. Aí chegou o auditor, ele vai descobrir aquilo. E o dedo do auditor também, né? Isso é verdade. Isso não é mito, isso é uma verdade. O auditor sempre vai escolher aquela transação que deu errado.
E olha que existe critérios, né, de seleção, Sim, mas estatístico. sempre. E acaba que o auditor pega alguma coisa que o dedo Sim, sagrado conseguiu pegar. Você tem algum, Saad, que você Eu queira acho, trazer? eu acho que vocês trouxeram. Eu acho que eu vou pro outro lado. Eu acho que eu tenho uma dor dos times terem essa visão, né? Porque impede uma troca muito grande, né? Então, eu acho que a dor de quem está na alta liderança é isso, assim, de perceber a auditoria de uma outra forma. Sim. Né? Porque essa parceria ela é muito promissora, mas quando a Verônica vai pegar o cafezinho, eu já mudo a tela do meu computador. Né? Opa! Que é um sinal, né? Aí pronto. Ah, lá Aí vem ela. pronto, aí o auditor já começa Já a dá um falar, alt tab gente, aqui, tem algum... lá vem ela. O auditor, a Exatamente. gente fica muito pensando, né, o que pode dar errado. Eu ontem recebi um WhatsApp do meu condomínio. Olha, a gente vai deixar 2 opções para vocês votarem. O que vocês vão escolher, A ou B, lá para a reforma do elevador. Eu instantaneamente falei assim, mas a pessoa vai roubar, ela vai votar 3 vezes naquela que ela quer ali, não vai dar certo. Aí eu mesma me peguei pensando assim, por que eu já estou pensando no controle? É só uma votação. Exatamente, Né, exatamente. Mas eu me pego fazendo isso às vezes em casa. Eu falei, gente, isso aí não vai dar certo, hein? E amanhã, pronto, começou a falar auditor. E aí assusta, né? Assusta, acaba assustando. Muito bom, temos 2 perguntas aqui enviadas por colaboradores. Eu adorei essas perguntas porque elas são muito reais, tá? Primeiro eu vou fazer para o Saad. Serei punido se a auditoria descobrir que algo deu errado na minha área? De forma alguma. Em hipótese alguma. Precisa ser punido se você esconder. Né? Não, de jeito nenhum, você não vai ser Exatamente. punido. E todo mês eu tenho uma live com eu encontro com o superintendente. E ali eu reitero, assim, ó, a gente é totalmente tolerante ao erro, né? Desde que você Claro. aprenda com o erro, você dê publicidade ao erro para que outra pessoa não repita o mesmo erro. E para que dê tempo, né, Saad, de consertar. O erro faz parte do acerto. Exatamente. Então a Isso resposta é aí. não, você não será punido. Punição não é o objetivo não da é. auditoria. Depois só me dá o CPF dele. Correção e o capitalizar. Por isso que eu nem falei o nome. Quem mandou a pergunta? Ô, Dani, a auditoria é só para apontar erros? Nunca, né? Jamais. Acho que nós falamos um pouco disso. É. Pode ter sido uma percepção equivocada do passado, não, e é muito legal quando a gente ouve relatos, né, da área, fala assim, nossa, só da conversa, da gente conversar sobre o meu processo, eu já observei aqui melhoria. Às vezes a resposta vem da própria área de negócio, ela mesmo repensando ali o processo dela, ela entende que eu poderia mesmo melhorar. Uma pergunta que a gente faz, por que você não faz desse jeito? E a auditoria, ela tem uma vantagem, como nós auditamos todas as áreas da organização, nós temos uma visão muito abrangente. E aí a gente também é alimentado com ideias, com tecnologia, e aí a gente aprende. Falou, mas por que você não usa essa tecnologia? Por que você não faz tal coisa? E, então, eu de verdade, sim, entendo que o relatório de auditoria, principalmente uma conversa de auditoria, ela é para melhorar o processo, não para apontar erros. Se acontecer algo que tem que ser apontado, ele precisa ser corrigido. Mas, e obviamente também considerando o risco. Mas isso não existe. Não, a auditoria não serve para apontar erros. Você não vai arder no mármore do Gente, estamos caminhando para o final da nossa conversa e agora é para a gente fechar com chave de ouro a última questão para cada um. Saad, o que cada profissional, independente da área, do cargo, da função, pode fazer no dia a dia para fortalecer controles e riscos que está no alcance de todos? Ser transparente. Ser transparente. Acertei, tá aqui, errei, tá aqui. A transparência faz com que a gente chegue muito mais rápido em qualquer resultado. Exatamente, perfeito. Dani, exatamente. Dani, última pergunta então para você, e ela é sobre o futuro de novo. Então, como será o auditor em 2035? O que ele vai precisar ser, saber e sentir? A gente precisa estar aberto para aprender, né? Desconstruir aquilo que a gente trouxe até então. Até um tempo atrás a gente tinha aquele roteirinho, né? Eu vou fazer uma faculdade, vou fazer uma pós-graduação, aí tá bom, acabou, e é isso. Escolhi uma área de atuação e vou seguir ali 30, 40 anos, vou me aposentar. O mundo não é mais assim.
outras habilidades serão necessárias, e nós também falamos já hoje aqui, e não só técnicas, mas de comportamento, de soft skills, habilidades além daquelas, né, do dia a dia ali, da prática de auditoria interna. Então tem que ser muito aberto, uma pessoa que consiga conversar com o outro, enxergar o outro e trazer para si, então, aquele aprendizado. Obviamente, a tecnologia não vai fugir disso, e isso para a vida, não é só o auditor. Claro. Nós mesmos, né, mundo, precisamos nos adaptar. E eu acredito muito que essa questão da gente olhar o mundo de uma maneira holística, né? Olhar, será que uma decisão em outro país ele vai me afetar? Então a gente precisa sair um pouco do quadrado, não sim. pensar só aqui no meu Exatamente. pedacinho. Ok, então encerrando esse bate-papo, vocês querem deixar alguma mensagem do nosso bate-papo para os nossos Espro Lovers? Na verdade, eu vou repetir o que eu falei, né? A gente vai ter que mudar muito para continuar a ser o mesmo. Então, o Espro, para garantir sua missão, sua visão, seus valores, ele vai ter que mexer nos seus processos, nos seus pilares e tal. E nesse processo a gente vai fazer muitas mudanças que podem dar errado. Então, ser transparente, pedir ajuda, levantar a mão quando der errado, ou até antes de dar errado, eu acho que é um caminho muito poderoso. Então, para os Espro Lovers, e para quem não é do Espro e está passando por um processo muito parecido, fica a dica. Excelente, muito bom ouvir uma fala do executivo, da liderança, assim, isso é inspirador. Então, eu também vou deixar um recado para os Espro Lovers e dizer que, aqui do ponto de vista de auditoria, né, a base de tudo é a confiança. A gente precisa aprender a confiar nas pessoas, a confiar nos processos, e a confiar naquilo que você acredita que você aprendeu, que é a sua capacidade. É muito importante que a gente estabeleça confiança com as áreas de negócio, com a administração, porque aí sim essa transparência vem, essa conversa franca vem, quando você constrói confiança. O que fica dessa conversa é simples e poderoso ao mesmo tempo. Auditoria é parceria, não é fiscalização, é sobre melhoria e prevenção e não punição. Pense nisso, tá? Ela é sustentada por 2 pilares que nenhuma tecnologia vai substituir: a transparência e a ética. Saad, Dani, muito obrigado novamente por estarem aqui conosco. E você que nos acompanhou até agora, um pedacinho do nosso audiocast, o meu muito obrigado também. Até a próxima. Tchau, tchau.